Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje o nosso vídeo é sobre os sotaques dos filmes do Oscar. A gente vai detalhar cada sotaque de cada filme, como que é na verdade o sotaque daquele ator e que sotaque ele teve que aprender para fazer os filmes. E é importantíssimo que o ator domine, né, essas especificidades de cada região, de cada local, de cada tipo de inglês, para poder interpretar e até chegar, né, a concorrer a um Oscar, né, como por exemplo Christian Bale. E quando eu tive a ideia para fazer esse vídeo, eu fiquei muito feliz porque entre os indicados ao Oscar desse ano tem muitos tipos de ingleses diferentes. Tem vários tipos de sotaque, inclusive tem pessoas reais, né? Tem muitos filmes baseados em fatos que o ator não teve só que imitar um sotaque de uma língua, mas o jeito específico de uma pessoa falar. E queria contar pra vocês que esse ano eu vou estar comentando o Oscar junto com os meus amigos lá do Pipocando. Então nesse domingo, né, que é o Oscar à noite, entra lá no canal do Pipocando que eu vou estar lá com eles comentando tudo ao vivo. Vamos começar com a favorita. A Emma Stone é a única atriz americana do elenco principal. Ela nasceu no Arizona, que é no sul dos Estados Unidos, pertinho da Califórnia. E ela precisou aprender a fazer um sotaque britânico de época ainda por cima. O sotaque natural dela é mais próximo do que ela faz em La La Land, por exemplo. Thank you for saving the day back there. Então a mudança foi bem diferente, né? Foi bem radical. You fought hard for this war and your husband is at the front of it. Para isso, ela contratou uma professora e estudou muito. E ela fez um trabalho tão bom que ela foi elogiada pela crítica, inclusive pelos próprios colegas de elenco, como a Rachel Weisz. It was a flawless English accent immediately. It was staggering. You must have worked. It's really hard to do. Green Book se passa nos anos 60 nos Estados Unidos, em plena segregação racial, e é inspirado em fatos. O Viggo Mortensen interpretou o Tony Vallelonga, conhecido como Tony Lip, que depois, inclusive, virou ator e foi atuar na série da família Soprano, que eu amo. Ele era filho de italianos e cresceu no Bronx, o que fez com que ele tivesse um sotaque muito específico, né, aquele sotaque italiano-americano. Yeah, listen, all places coloreds could stay down south, like traveling while black. O Viggo Mortensen nasceu em Nova York. Ele tem pai dinamarquês e mãe americana. Mas ele cresceu na Venezuela e na Argentina. Depois, ele morou em Nova York, na Inglaterra e na Dinamarca. Ele fala mais de 7 línguas. E o sotaque dele, quando fala inglês, é mais ou menos de Nova York, mas é óbvio que tem influência de toda essa mistura de línguas e culturas que ele viveu. O Mahershala Ali, que interpreta também uma pessoa real, o músico Don Shirley, que nasceu na Flórida, ele é filho de jamaicanos e estudou em Washington e morou em Nova York. O Mahershala tem um sotaque bem diferente desse da vida real. Ele nasceu em Oakland, na Califórnia, mas também morou em Nova York. O Don era um músico prodígio, né? Ele frequentou as melhores escolas, faculdades, universidades e tinha doutorado em música, psicologia e artes litúrgicas. Então ele falava de um jeito mais formal. Inclusive no filme, o Don se incomoda com o sotaque mais das ruas que o Tony fala e tenta fazer com que ele se torne mais sofisticado e culto, né? Inclusive nas cartinhas que ele escreve. So where did this Tony the Lip moniker come from? It's not Tony the Lip. It's Tony Lip. One word. I got it when I was a kid because my friend said I was the best bullshit artist in the Bronx. Why are you smiling? Christian Bale, né, que já ganhou o Globo de Ouro aí por Vice, além da transformação física que ele teve que fazer, né, que ele engordou 20 quilos, raspou a cabeça para interpretar o personagem, o ator também teve que aprender o sotaque específico do político Dick Cheney, que nasceu em Nebraska, na região centro-oeste americana, né, que é o Midwest. Além dele ter esse sotaque bem específico da região, ele também falava de um jeito peculiar, porque ele era o quê? Político. Então ele tinha os seus maneirismos, né, o seu jeito. O Cheney falava com uma cadência, dava ênfase em palavras específicas, longas pausas, né? I looked at the world the morning after 9/11. And what I saw was 16 acres of ashes in downtown New York City. São truques que políticos estudam para ficar mais eloquente, né, na hora de falar. E o Obama, por exemplo, era muito bom nisso. Well, George, I'm the CEO. However, if we came to a different understanding. Então o Christian Bale estudou isso também para interpretar o Dick Cheney. E lembrando que o Christian Bale é britânico. Ele nasceu no país de Gales. Quando eu fiquei sabendo disso a primeira vez, eu fiquei chocada. Ele tá tão acostumado a interpretar americanos que a gente até esquece que ele não é americano. I'm Batman.
O filme Pantera Negra se passa no país fictício de Wakanda, que ficaria mais pro leste da África, próximo da linha do Equador. Para desenvolver a cultura de Wakanda, o diretor Ryan Coogler e os produtores contrataram um monte de especialistas na cultura africana. Desde o design de produção, que inclusive tornou a diretora de arte, a Hannah Bridgler, a primeira mulher negra a concorrer ao Oscar nessa categoria. Então, desde isso até os sotaques dos atores e as línguas faladas na tela, tudo foi feito por especialistas em cultura africana. O elenco do filme foi treinado pela professora de dialetos Beth McGuire, e o sotaque foi baseado na língua Tossa, que é falada por quase 20 milhões de pessoas, é muita gente no mundo afora. E ela se caracteriza por ter sons de cliques. Tem um vídeo muito legal do Trevor Noah explicando um pouco sobre a língua e falando um pouco esse Tossa para vocês verem. No, that's the X. So there's the 3 clicks. There's the X, which is the, and then there's the Q, and then there's the C, which is. So those are the 3 different. Em uma entrevista pro Slate, a Beth McGuire disse que, apesar de todos os atores terem treinado o dialeto Tossa, cada um trouxe a sua própria bagagem específica para a língua. Por exemplo, o Daniel Kaluuya e a Letitia Wright são britânicos, mas cada um fala o inglês com um sotaque de Wakanda diferente. Por quê? Os pais do Daniel são de Uganda e os da Letitia são de Guiana. You wish. I'm here for the EMP beads. I've developed an update. You let the refugees in? They bring their problems with them. O Chadwick Boseman é americano, a Lupita Nyong'o é mexicana e filha de quenianos. If the world found out what we truly are, what we possess, we could lose our way of life. Wakanda is strong enough to help others and protect ourselves at the same time. Então isso trouxe muito mais diversidade ao elenco e faz sentido até na história, porque cada personagem tem um background diferente, né? Tem um passado diferente. O sotaque africano, historicamente, aparecia no cinema de uma forma um pouco caricata, né? Por exemplo, Um Príncipe em Nova York fazia brincadeiras com isso. E Pantera Negra é um filme muito legal porque traz a cultura africana de uma forma muito mais empoderadora. Em Bohemian Rhapsody, que conta a história da formação da banda do Queen e do Freddie Mercury, o Rami Malek interpretou o Freddie. O Freddie nasceu na colônia britânica de Zanzibar, que hoje é parte da Tanzânia. Os pais dele eram indianos e faziam parte do grupo étnico-religioso dos Parsis, do oeste da Índia. Quando ele tinha 8 anos de idade, o Freddie foi estudar num colégio interno britânico, em Mumbai, na Índia. Quando ele tinha 16 anos, começou a rolar uma guerra lá, e ele e seus pais se mudaram para Londres. Então toda essa bagagem cultural fez com que ele tivesse um sotaque único. Já o Rami Malek é americano, filho de egípcios, e ele nasceu na Califórnia e cresceu falando inglês e árabe egípcio. Para interpretar o Fred, vocês sabem, óbvio, que o Rami precisou usar uma prótese dentária, porque o cantor tinha dentes bem pronunciados, digamos, né? Então o Rami contou em algumas entrevistas que isso ajudou muito ele a entrar no personagem e, inclusive, a mudar o jeito que ele falava. I was born with 4 additional incisors. Let's face it, my mouth means more range. I'll consider your offer. Infiltrado na clã tem a história real do Ron Stallworth, que trabalhou infiltrado dentro da Ku Klux Klan, que é um grupo racista de extrema direita, horroroso, que prega violência contra negros e outros grupos étnicos, né? O Ron foi criado no Texas e o John David Washington, que interpreta ele, é da Califórnia. E uma coisa muito legal é que o filme fala bastante dessa questão do sotaque de branco e sotaque de negro, entre aspas. When they hear the voice of one of my guys, they're gonna know the difference. How exactly does a black man talk? Por que isso? Porque nos Estados Unidos, grande parte da população negra fala um inglês diferente chamado African American Vernacular English, ou AAVE. Isso vem por causa de várias questões culturais, por causa da segregação racial, por causa do racismo. Tem influências africanas, caribenhas, características gramaticais específicas, né? Então isso torna a língua um pouco diferente. E isso é motivo de orgulho para muitas pessoas. E é muito legal como o filme aborda isso. I can't express to you how much this means to me. Well, God bless white America. God bless white America, sir. Em Nasce uma Estrela, o Bradley Cooper interpreta o Jackson Maine. O personagem dele cresceu no interior do Arizona, mas se mudou pra Califórnia. E o Bradley Cooper falou que ele passou 20 horas por semana estudando o tom de voz, o sotaque, aprendendo a cantar. E nesse treinamento ele baixou o tom da voz em 1/8. Ou seja, ele deixou mais grave a voz e diminuiu também a cadência da fala pra ficar mais devagar e pra ficar bem diferente em comparação com os outros personagens que ele já fez e até com o que ele fala. Arizona boy. Dad had like a midlife crisis, I think. So I've been told.
Ele disse que usou Sam Elliott como inspiração porque o cantor é californiano e a sua mãe é do Texas. E o Cooper não queria que o personagem virasse um cantor country caricato demais, né? Então ele achou que esse sotaque híbrido do Sam seria perfeito. I've been working for Willie. Oh shit. Yeah. Thought I'd stop by and check her out. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aí nos comentários que personagem ou que sotaque você achou mais bem feito ou mais difícil de fazer e que sotaque você não gostaria de fazer, que ia ser muito difícil pra você. Vejo vocês lá no Oscar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!